Como criar conteúdos de finanças que atraiam mais clientes, seguidores, engajamentos, sem ser um especialista em marketing ou inteligência artificial? Educador financeiro, sabe? Acredito que é possível atrair mais clientes e seguidores mesmo sem saber nada sobre marketing, apenas entendendo algo muito mais simples e importante, que é muitas vezes esquecido devido às redes sociais. Para explicar isso mais a fundo, meu nome é Henrique Salles e meu objetivo hoje é ajudar você a produzir conteúdos que realmente impactam a sua audiência, mas quero fazer isso sem falar sobre marketing ou inteligência artificial, e sim trazer algo que considero muito mais importante. Veja, hoje se tornou comum falar sobre finanças, mas é sempre a mesma conversa de X dicas para organizar sua vida financeira. Então você vai olhar e as dicas são: viva abaixo do que você ganha, anote seus gastos, invista 10 a 30% da sua renda. Eu entendo que essas são ações essenciais para se organizar financeiramente, mas quando você compartilha apenas essas dicas, você está se colocando no mesmo nível que alguém que só viu um artigo na internet e começou a ensinar outras pessoas, e sua audiência pode começar a sentir que pedir ajuda para o ChatGPT é mais eficiente do que buscar sua orientação ou acompanhar seus conteúdos. Por outro lado, falar sobre temas mais complicados também não é adequado, já que as pessoas acessam as redes sociais para se divertir. Se tudo que você entrega é um conteúdo denso e técnico, seu alcance e engajamento vai cair muito. É por isso que eu digo, educador financeiro, esqueça o marketing, as finanças e as vendas por um momento. Eles são muito importantes, mas existe algo muito mais importante: a lembrança que você está falando com pessoas. E quando falamos de pessoas, estamos falando de seres complexos com inúmeras dúvidas, medos e falhas. Por exemplo, você pode rir dessa história, mas eu era bem gordinho na época do fundamental. Gordinho, dentuço e nanico. O pessoal me chamava de botijão, dente de coelho e Ronaldo Fenômeno. Na época, tentei muitas vezes perder um pouco de peso para eliminar pelo menos um desses adjetivos negativos, mas falhei todas as vezes. Minha mãe até chegou a pagar a academia para mim, mas eu só ia quando ela ameaçava cancelar a assinatura. Eu sabia sobre hábitos, mini hábitos e a importância de uma rotina e alimentação saudável. Também sabia sobre os infinitos benefícios de ter a saúde em dia, mas não treinava. Parecia impossível largar o celular e colocar esse conhecimento em prática. É por isso que eu digo que as pessoas são seres complexos. E isso, de certa forma, é bom. Se realmente fosse possível transformar a vida financeira de alguém com simples dicas, sua audiência poderia apenas pedir ajuda ao ChatGPT e você e eu estaríamos desempregados. A questão é que essa é uma faca de dois gumes. Afinal, se você apenas dá dicas vazias e diz: esses são os 5 hábitos que vão te tornar mais rico, sua audiência não vai sofrer qualquer transformação. E se seu conteúdo não muda nada na sua audiência, por qual razão ela deveria continuar a seguir você? Por isso eu digo que você precisa ir além das dicas superficiais e começar a pensar em como fazer com que sua audiência coloque essas dicas em prática. Afinal, quanto mais pessoas têm sua vida transformada pelo seu conteúdo, maior número de pessoas dispostas a confiar e buscar sua ajuda. Então, presta atenção. O que você vai aprender no vídeo vai te ajudar a criar conteúdos melhores que ajudem você a vender sua consultoria financeira e outros serviços de finanças. Mas para isso funcionar, você precisa ter empatia, desejando ajudar sua audiência de verdade. Com isso dito, o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você é a compreensão. Se você deseja que a sua audiência realmente confie em você e busque sua ajuda para organizar sua vida financeira ou começar a construir um patrimônio, você precisa mostrar que entende as dificuldades que ela está passando. Para entender melhor, uma vez eu fui na dentista e escutei uma conversa sobre como eles estavam preocupados com a possibilidade de um acidente acontecer ou deles jamais conseguirem parar de trabalhar mesmo na velhice. Quase que imediatamente após a consulta, perguntei se eles tinham uma reserva de emergência. O plano era simples: queria ajudar, compartilhar algumas ideias sobre planejamento financeiro e lugares onde eles poderiam investir. A resposta, porém, foi um pouquinho veloz. Você acha que o mundo é tão fácil? Sim, eu sei que uma reserva é importante, mas é impossível criar um ano muito real. Tenho meus
próprios problemas, você não me entende. Imediatamente eu fui levado para um cone, não tinha uma resposta, acabei gaguejando, não foi uma situação muito legal. No fundo, eu quis perguntar: existiria necessidade de criar uma reserva para emergência se o mundo fosse um lugar fácil, onde emergências não aconteciam? Felizmente, eu estava envergonhado demais para falar, ou em vez de convencer a dentista do meu ponto de vista, eu poderia acidentalmente sair da próxima consulta com um buraco a mais na minha boca. Mas vamos fingir que eu fosse um bom comunicador que consegue agir com calma e transmitir a mensagem correta na situação correta, sem depender de roteiros. Minha resposta seria: eu entendo que as coisas são difíceis, posso apenas imaginar o quão desafiador é enfrentar os problemas que você enfrenta. Exatamente pelo mundo ser um lugar tão difícil que desejava entender como posso te ajudar. A verdade é que existem algumas estratégias de planejamento e investimento para montar uma reserva de emergência, que já ajudaram outros dentistas como você. Posso fazer algumas perguntas para entender se essa estratégia também é capaz de te ajudar? Existe uma recomendação para quando você vai nadar no mar. Se você pegou em uma correnteza, você não deve nadar contra ela, já que você vai acabar exausto antes de conseguir escapar, tornando a melhor alternativa segui-la enquanto se distancia lentamente pelas laterais. Exatamente isso que você precisa fazer para convencer as pessoas. Não tente diminuir as dificuldades de quem te escuta ou apenas oferecer soluções. Perceba que, nas minhas palavras, concordo com a realidade da dentista. Mostro preocupação e compreensão. Quando você transmite em sua comunicação que você está se esforçando para compreender a pessoa te assistindo, é apenas natural que ela decida escutar o que você tem a dizer e decida confiar nas suas palavras. É por isso que eu continuo a dizer que, para conseguir mais clientes e seguidores sendo um educador financeiro, o que você precisa não é saber mais sobre marketing ou inteligências artificiais, e sim lembrar que está falando com pessoas. Eu te entendo, eu compreendo suas dificuldades, eu sei que é difícil. São palavras que precisam fazer parte do seu dicionário. Todos desejamos ser apreciados, receber atenção e reconhecimento. Então, em vez de considerar qual promessa ou dicas compartilhar, comece a tentar se colocar no lugar da sua audiência e entender como você pode ajudar a pessoa te escutando a se sentir mais segura em sua presença. Pessoas com um problema financeiro costumam experimentar uma culpa muito forte, uma ansiedade e julgamento interno muito forte. Então, muitas vezes, o que elas precisam não é uma dica, e sim segurança e apoio. Elas precisam de alguém dizendo que, apesar das dificuldades e seus erros passados, existe um caminho disponível. O segundo princípio que você precisa entender, caso o seu objetivo seja ganhar mais autoridade como educador financeiro para atrair clientes e seguidores qualificados, é falar apenas sobre um objetivo em específico. Quando vendi meu primeiro carro, consegui R$ 4.000. Na época, o meu PC travava com apenas uma janela do Google ligada, então era óbvio o que eu faria com aquele dinheiro. A questão é, quanto eu deveria gastar nisso? Considerando minhas necessidades, um PC ou notebook no valor de R$ 1.000, ou até menos, bastaria. Poderia então guardar o resto do dinheiro para uma reserva de emergência, ou mesmo investir em anúncios ou em um curso. Mas o que eu fiz? Comprei um notebook gamer de exatamente R$ 4.000. Hoje esse notebook é usado apenas para escrever no Google Docs, ficar no Instagram e estudar no YouTube. Quanto aos jogos, eu não jogo. Existem duas razões para eu ter feito essa escolha tão estúpida. A primeira é que no ensino médio um dos meus colegas tinha um notebook gamer e eu sempre fiquei com muita inveja. Mas o que realmente me levou a tomar a decisão de gastar todo o dinheiro com imprudência foi o segundo motivo. Eu não tinha ideia do que fazer com o dinheiro restante. Eu não sabia o que era uma reserva de emergência, como eu não conhecia o marketing, também não me ocorreu que esse dinheiro poderia ser usado para anunciar serviços ou produtos. É um pouco assustador dizer, mas eu também não sabia o que eram cursos e como o conhecimento poderia me ajudar. Como eu poderia guardar dinheiro sem um motivo claro? Comidas, roupas, telefone, casa, tempo, computadores, viagem, carros, informações e experiências. Aqui estou dizendo só os mais gerais. Se entrarmos em cada uma dessas categorias, posso continuar o dia todo. O que preciso que você entenda é que o dinheiro possui tantos usos que se tornou algo abstrato. É por isso que as pessoas têm problemas
problemas em economizar. Nosso cérebro é incapaz de ligar o fato de estar gastando dinheiro com a perda da oportunidade de podermos viajar ou nos aposentarmos alguns anos mais cedo. Por isso, digo que um dos princípios que mais pode te ajudar a construir sua autoridade como educador financeiro é falar sobre o que sua audiência pode fazer com seu dinheiro. Apenas dessa forma ela conseguirá se organizar e começar a investir. Mas aqui é preciso ter cuidado. Vejo muitos educadores financeiros cometendo o que considero 2 erros preocupantes. O primeiro deles é trazer apenas aqueles cálculos onde você mostra que em 20, 30 anos investindo pouco, sua audiência pode se tornar milionária. Em um primeiro momento parece ok, mas o problema é que você vai atrair principalmente pessoas que desistem fácil. Como estamos falando de um número frio, a maioria das pessoas é incapaz de compreender o peso de investir mensalmente por 30 anos. Então pode até existir um ou outro que vai comprar seu curso e entrar em contato com você, mas eles provavelmente vão perder aquele fogo, aquele desejo em pouco tempo. Além disso, esse tipo de conteúdo vai atrair um segundo tipo de pessoa, os Será que eu vou guardar tanto dinheiro por tanto tempo para depois morrer sem usar nada? Aqui que entra o segundo erro preocupante, falar apenas da aposentadoria ou independência financeira. Dinheiro sozinho já é abstrato, então e o dinheiro guardado para um eu 20, 30 anos no futuro? Quase impossível para a maioria das pessoas ter uma visão de tão longo prazo. Então, se seu desejo for realmente ajudar sua audiência a se organizar, investir e se planejar para a aposentadoria, você deve esquecer de falar sobre a aposentadoria. O que eu quero dizer com isso? Antes de fazer as pessoas olharem para o ato de se aposentar, você precisa que elas se vejam como pessoas organizadas financeiramente, investidoras capazes e confiantes. Quando eu era sedentário e vivia arrumando desculpas para não treinar, algo que me ajudou a mudar não foi tomar um fora e decidir ficar no shape para morrer e não se arrepender. Olhando para trás, houve 2 motivos principais. O primeiro deles foi que eu defini um motivo diferente para treinar. Eu parei de querer entrar em forma e trincar o abdômen. Comecei a olhar para um objetivo muito mais simples, ser um pouco mais saudável todos os dias. Então, quando eu olhava para minha barriga, eu via aquela banha dobrando embaixo dos braços, ficava triste, mas eu me confortava dizendo que eu estava treinando unicamente para ser mais saudável. Se eu tinha um corpo esteticamente agradável ou não, era irrelevante. O que eu quero dizer com essa história é que pedir para a sua audiência olhar para algo tão longe e difícil quanto a aposentadoria vai fazer com que ela se sinta incapaz de se mover. É igual ir para a academia aceitando o fato que você vai precisar treinar com foco e ter uma dieta equilibrada por pelo menos 6 meses antes de ver qualquer resultado. Para quem está começando, nunca treinou ou praticou atividades físicas, tal pedido é impossível. O mesmo vale pedir para alguém que está começando a investir para juntar 2, 3, 4 milhões para se aposentar. Mesmo com juros compostos ajudando, parece impossível. É por isso que você precisa criar conteúdos que ajudem sua audiência no curto e médio prazo. Por exemplo, investir para comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem, montar uma reserva de emergência, enfim, objetivos mais próximos e que mesmo sendo difícil, a pessoa ainda consiga se imaginar alcançando aquilo. Quando você faz isso, acontece algo mágico, a pessoa ganha confiança e muda sua identidade. Infelizmente, eu não tinha coragem de tirar uma foto quando comecei a treinar, até porque eu sentia ansiedade, imaginando que eu olharia para essas fotos no futuro e perceberia que eu não mudei tanto quanto eu gostaria. Mas essas 2 fotos que você está vendo são de alguns meses após eu ter começado a treinar. Eu já tinha dado uma boa emagrecida nelas e hoje esse é meu corpo. Longe de ser considerado perfeito ou definido, é um corpo que me faz soltar um riso bobo no espelho ocasionalmente. Eu consegui ele após treinar todos os dias, quase sem falta, de segunda a segunda, 45 minutos por dia em um aplicativo de cardio. Treinar com tanta disciplina e consistência era algo impossível para o antigo Henrique imaginar. Para não falar 45 minutos, eu tinha dificuldade em treinar 5 minutos por dia. Tinha vezes que eu me recusava a fazer um treino de 1 minuto, mas conforme eu fui treinando e obtendo alguns resultados menores e recebendo alguns elogios da minha família, eu percebi algo. Em algum ponto eu não era mais o Henrique sedentário e procrastinador, e sim o Henrique saudável e disciplinado, que faz o que tem que ser feito diariamente. É isso que vai acontecer com as pessoas quando você as ajudar a se organizar e investir para alcançar objetivos de curto e médio prazo. No começo elas vão ter dificuldade em adiar seus sonhos. A ideia de simplesmente parcelar no cartão ou mesmo pegar o empréstimo vai ser difícil de ser eliminada, mas por serem objetivos menores, a força
força de vontade exigida para eles pouparem e investirem também vai ser muito menor. E quando elas conquistarem esses objetivos de curto e médio prazo, elas vão perceber que mudaram, que economizar e investir não é tão difícil quanto no começo, e se aposentar pode ser uma realidade alcançável. No entanto, para você construir sua autoridade como educador financeiro mais rápido e realmente impactar sua audiência, é importante que você repita constantemente sobre um único desejo da sua audiência. Não adianta criar um post sobre como criar uma reserva de emergência, um post sobre como comprar um carro e um post sobre como se organizar para fazer aquela viagem do sonho. Hoje em dia, devido às constantes e repetidas promessas encontradas nas redes sociais, o público está mais cético. Então, para gerar confiança, você precisa bater repetidas vezes no mesmo lugar. É como aquele ditado: água mole em pedra dura. É como aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, crie uma estratégia de conteúdo em cima de um único objetivo. Se você vai falar sobre reserva de emergência, traga apenas conteúdos sobre a importância de uma reserva de emergência e dicas práticas para construir uma. E quando eu digo mostrar a importância, você precisa ir além de dizer que uma reserva é importante. Você precisa contar sobre o sentimento de paz obtido ao dormir sem se preocupar com o acidente, trazer situações inusitadas que poderiam ser facilmente resolvidas com uma reserva, trazer reflexões sobre a mentalidade e características de uma pessoa que possui uma reserva. Seu objetivo deve ser fazer com que toda vez que sua audiência pense em tranquilidade, paz e reserva financeira, imagine você na cabeça dela. O mesmo é verdade caso você planeje falar sobre viagens. Faça com que a pessoa lembre de você toda vez que ela pensar em guardar dinheiro para viajar e obter novas experiências. Encontre qual é a emoção real que leva a pessoa a desejar comprar um carro, uma casa. Então crie muitos conteúdos reforçando essa emoção e mostrando como obter isso sem ficar endividado no processo, ajudando sua audiência a mudar sua identidade, incentivando e mostrando compreensão no processo. Você talvez vá se tornar uma das pessoas mais importantes para a pessoa consumindo seu conteúdo. Nessa situação, quando a pessoa que acompanha seus conteúdos começa a confiar em si e nas possibilidades de alcançar seu sonho, quem você acredita que ela vai buscar para resolver seus problemas mais técnicos, como quitar suas dívidas e construir um patrimônio de maneira mais eficiente? Educador financeiro, estamos vivendo uma época de transformação. Muitas pessoas já começaram a usar a inteligência artificial em seu dia a dia. Esse número vai apenas crescer. Em vez de procurarem ajuda de um terceiro, mais pessoas vão contar com a ajuda de ChatGPT e outras inteligências artificiais. Como se organizar financeiramente, como montar um orçamento, como e onde investir. Essas dúvidas serão facilmente respondidas em segundos, com cada vez mais precisão e personalização para a situação do usuário. Não estou dizendo que todos os profissionais desaparecerão, mas é necessário aceitar que as pessoas vão se tornar cada vez mais exigentes, buscando não as melhores soluções, e sim os profissionais que conseguem mostrar mais empatia, que demonstram mais paciência e cuidado, conseguindo escutar e mostrar mais compreensão. Espero que você seja esse profissional que vai impactar positivamente a vida da sua audiência. E se precisar de ajuda nisso, me siga e envie uma mensagem. Será um prazer ajudar você com o seu trabalho.